Olá, hein? Tô de volta, tudo jóia? Boa terça-feira, hoje é terça, né? Dia 6 de maio de 2025. Aquele abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui no canal. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui. A gente fala sobre narração esportiva, sobre esportes, a gente reflete sobre as coisas da nossa profissão, a magia de levar a emoção do esporte até você. Então, apoie o nosso canal. Sou Marcelo Doó, narrador da Rede TV e também da Band News FM em São Paulo. Sejam bem-vindos e esse vídeo é um vídeo muito importante para algo que não era, mas virou fundamental na vida de um narrador: a viralização de uma narração. Eu sou de um tempo, sou um pouquinho mais velho, né, que as narrações, elas tinham esse poder, elas sempre tiveram esse poder, mas elas eram distribuídas de uma maneira diferente, né? Então, sei lá, o Galvão Bueno fazia uma grande narração, aquilo reverberava nos telejornais da Globo, tal, e isso caía na boca do povo dessa forma, para dar um exemplo, né? E com a internet, essas coisas elas mudaram, elas ganharam uma outra dimensão com a coisa dos cortes e tudo mais. E é muito importante para um narrador, e as pessoas precisam entender muito isso às vezes. Eu imagino a sua agonia, você narrador, você narradora, porque também é uma agonia minha, já foi. Porque a gente precisa de exposição. E a gente não precisa de exposição só para nosso ego ficar feliz e tal. Não. Eu acho que até também tem isso, mas não é isso. Que o mercado precisa entender que nós temos um poder de falar com muitas pessoas. E os narradores que conseguem fazer isso, eles vão chamar mais a atenção do mercado e vão conseguir um destaque maior, que no fim das contas é o que todo mundo quer em qualquer profissão, se destacar, certo? Então hoje viralizar é uma coisa importante. Ter uma narração que é repetida várias vezes, que é lembrada pelos torcedores e tal. E hoje esse registro fica na internet, né? Então, se você pode, acertando uma, duas, três delas, ganhar um destaque diferente. E, é claro, tem algumas coisas importantes que eu quero falar sobre isso para quem busca desesperadamente uma viralização. Buscar desesperadamente uma viralização é perigoso. Por quê? Porque a nossa carreira ela é um filme, ela não é uma foto. Você pode viralizar de várias maneiras. Você pode viralizar perdendo um gol, como já aconteceu com colegas de profissão. E aí viraliza de uma maneira negativa. Você pode viralizar soltando um palavrão no ar. Você pode viralizar. Isso pode pegar bem, mas pode pegar mal. Você pode ser aquele narrador one hit wonder, como aquelas bandas, né, de uma música só. Você tem uma narração espetacular e nunca mais você consegue repetir nada parecido com aquilo, porque de repente você preparou aquilo só para aquele momento e tal, e aí nunca mais, e aí você também não ganha consistência. O fundamental no trabalho de um narrador é que ele consiga com frequência viralizar narrações determinadas pelo seu próprio estilo. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você forçar a barra. Sei lá, vou narrar Corinthians e América de Cali hoje à noite. Então eu já vou lá preparado, porque se o Yuri Alberto fizer um gol hoje, ele vai passar o Romero, vai ser o artilheiro da arena, e aí eu vou aqui escrever um monte de coisa e tal. Aí eu chego lá no jogo, não acontece nada. Eu pego aquela anotação e enfio no bolso e não consigo mais fazer nada com aquela transmissão. Porque eu só fui preparado para aquilo. Ou, eu vou fazer uma piada aqui, vou chamar um cara de narigudo e vou fazer a narração assim, vou zoar o goleiro do outro time, porque o outro time não é do Brasil. E aí você faz uma piada que é bullying, que é capacitista, que cai numa série de outras questões que podem fazer com que você seja cancelado. E aí você viraliza como alguém cancelado. Então, eu defendo, e eu aprendi assim, tá? Eu tenho poucas narrações que viralizaram. Tem narração minha de 500 mil views no Instagram, de 100 mil, né? Tem o salto da Rafaela no Mundial,
da Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica, há uns 3 anos mais ou menos, antes da Olimpíada. Tem a narração do gol do Botafogo, tem algumas. Mas as pessoas se acostumaram a um estilo meu de, em ocasiões em que isso cabe, fazer grandes textos para aquele momento, para o contexto daquela partida, para o contexto daquele campeonato, daquele jogador, daquele time. Então, essa é a fórmula que, para mim, funciona. E eu hoje vi, com muita alegria, um cara que eu admiro muito, e é um narrador que se notabilizou também por isso. É um cara que tem um texto de legenda de gol, como a gente fala, no jargão nosso interno, né? Aquilo que a gente fala depois que o gol sai, que constantemente viraliza, porque ele tem um método. É um estilo dele, que vai desde a pesquisa, que é algo que a gente fala muito aqui na Liga dos Narradores, está aqui no nosso banner, aqui no nosso QR Code, que também está aqui na descrição, a nossa comunidade de narração esportiva, eu falo isso muito para os meninos, e tem lá nas aulas que eu deixei na plataforma, um tripé assim do que é a narração. É texto, é voz e é pesquisa. E esse cara já faz isso na pesquisa. Eu estou falando do Paulo Andrade, que hoje está na Globo, né, no Grupo Globo, e que em breve vai narrar na TV aberta, não tenho dúvida disso, mas é um cara que está há muito tempo já mostrando consistência num trabalho que é focado no texto, e o texto dele está levando ele aonde ele está. Né? Porque se você for pegar a voz dele, ele não tem uma voz de locutor, o gol dele não é um gol poderoso, né? Mas o que ele fala, fica. E isso é uma coisa muito legal, né? Eu acho que essa é a grande marca e esse é o grande propósito do narrador, é transformar momentos do esporte em coisas eternas, a partir daquilo que você disse, para significar aquilo. E o Paulo Andrade deu uma entrevista ao Duda Garbi no podcast Um Assado Para, com o Duda Garbi, e ele falou de um gol do Corinthians, que joga mais tarde, em que ele conta o que ele aplicou para fazer uma narração que viralizou. Então eu vou pegar esse trecho aqui e vou mostrar para vocês a partir de agora. Ouçam aí, ó. Yuri Alberto, o protagonista que o time do povo precisa. Não sei se você ouviu essa narração. Não, qual é esse Aqui em gol? São Paulo, pegou. Tá. E foi um gol tolíssimo. Um gol Sabe por qualquer, quê? entre aspas, assim. Eu fui narrar um jogo de Copa Sul-Americana, Corinthians e, não sei se Estudiantes ou News, um time argentino. Tá. No dia que o principal jogador do Corinthians deixa o time, que é o Roger Guedes, que vai pro Catar e tal, e anuncia. Mas era uma coisa assim, o Roger Guedes tinha 25 gols, o vice-artilheiro tinha 9. Se eu me lembro. Lembra? Ele fazia Uma muita época, diferença. Fazia muito bom. E aí a minha conversa com os comentaristas, ao contexto, durante o jogo era, o Corinthians vai precisar que os jogadores mais fortes do elenco assumam um protagonismo que eles não tiveram ainda, porque o protagonista está indo embora hoje. Então, se cada um pegar e fizer um pouquinho mais do que vem fazendo, o torcedor do Corinthians vai sentir menos a falta do Roger Guedes. Então, assim, didaticamente era esse o papo, durante a transmissão e tal. E o Corinthians tem um pênalti para bater, de pênalti. O Yuri Alberto pega a bola, põe na marca, faz o gol. E aí, o que me veio na cabeça? Qual o contexto? Assim, é de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. Põe a bola debaixo do braço e mete o gol de pênalti. Isso viraliza até hoje. Tudo que faz o Yuri Alberto na bendita carreira dele, é de um protagonista que o time do povo precisa. É de um protagonista que... Tudo que ele faz de errado também. Porque assim, quando ele perde o gol, tropeça na cara do gol, o pessoal vai lá na rede social e edita. É de um protagonista que o time do povo... E o Yuri Alberto tá tropeçando. Pegou muito aqui em São Paulo. Legal, né? Você vê, e aí ele conta como ele fez. E às vezes nem foi de uma pesquisa prévia, foi ali do contexto do jogo, da conversa com os protagonistas, com os comentaristas da transmissão. Na época ele estava na ESPN ainda. O que eu quero dizer para vocês para fechar esse vídeo?
ele conseguiu captar o contexto. Só que onde entra o nosso trabalho nisso? É captar o momento e trazê-lo para o contexto. Trazer o contexto para o momento. Então ele criou algo que de repente acho que nem estava na cabeça do Yuri Alberto e nem de ninguém, mas entrou na cabeça dele ali. Então, é de um protagonista? Tá aí. Ele ali elegeu, na hora, o Yuri Alberto, deu essa missão pro Yuri Alberto ali narrando o jogo, para que ele fosse o protagonista, porque ele é o camisa 9, é o cara que teve a coragem de pegar a bola, botar ali, bater. É lógico que aquilo não era exatamente algo real, porque o que vai dizer isso é o desempenho do cara em campo, mas a narração ela é lúdica, gente. Ela precisa criar. E a criação, ela sai da mistura, para mim, e para ele também, eu acho que para ele deu certo, né? Do contexto com o momento. Quando você usa o contexto de um jogo com o momento presente ali, e você consegue criar algo que fique, você viralizou a narração da melhor forma possível. E se você faz isso com consistência, frequentemente, com o tempo seu público vai crescendo, sua exposição vai aumentando. Independente, você pode trabalhar numa web rádio que 3 pessoas ouvem. A internet vai fazer você avançar. Através dos cortes, da publicação das suas narrações, a qualidade das suas narrações, a qualidade do material que você usa na rede social, que é algo que a Saif Comunica me ajudou muito a criar, uma identidade e tal. Com o tempo, meu amigo, você vai, porque a internet te manda. E você vai avançando, como aconteceu com o Fefux, por exemplo. É outro grande exemplo, né? O Fefux era um cara que nasceu da internet, que fazia lá postagens de futebol manager. Começou a narrar FIFA. Um belo dia estava lá no Band Esportes fazendo um campeonato de FIFA comigo, inclusive. Começou a narrar lá, gostaram da voz dele, aí veio o Gold, agora está na ESPN também. Então, porque ele trabalhou bem a internet. É lógico, você não vai narrar um jogo pensando nisso. Isso é errado. O mecanismo é o contrário. Você faz no jogo e repercute lá. Se você fizer pensando lá, você vai esquecer da realidade presente do seu trabalho ali e não vai funcionar. Tá bom? Queria trazer isso aí para vocês. Eu acho uma dica importante, um conselho importante que não é meu exatamente, é de um cara que está níveis acima de mim e que é um cara excepcional, um profissional de primeira categoria e que traz, mais uma vez, um exemplo de muitas das coisas que a gente fala aqui. Narração é texto. E é o texto da narração que vai fazer a sua carreira decolar. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Quero também ler a sua dúvida aqui nos comentários. Manda sua mensagem para cá. E se você quiser estar com a gente sempre, aprendendo mais, se desenvolvendo mais na narração esportiva, venha fazer parte da Liga dos Narradores. Você não vai se arrepender. Até a próxima.